Olá! Um dos elementos mais característicos dos tempos atuais são as filas. A maioria das pessoas se irrita quando tem que esperar para ser atendida, pois acha que poderia estar aproveitando melhor o seu tempo. O que a maioria das pessoas não sabe é que as filas também têm um custo para as empresas. Esses custos se dividem em custo da fila e custo do serviço. E a soma dos dois é o custo agregado. O custo da fila está relacionado à espera dos clientes pelo serviço, incluindo-se os que desistem de esperar e simplesmente vão procurar atendimento em outro lugar. Esse custo é grande quando existem poucos postos de serviço e tende a diminuir à medida que mais postos são acrescentados. O custo do serviço está relacionado a cada posto de serviço. Quanto mais postos, maior o custo. De forma geral, a teoria das filas busca encontrar o ponto em que se encontra o menor custo agregado, ou seja, a menor soma entre o custo da fila e o custo do serviço. Muitas empresas buscam tornar os processos que envolvem filas mais eficientes, não apenas no atendimento aos clientes, mas também em outros aspectos, já que as filas estão presentes de diversas formas, nos mais variados setores empresariais. Existem as filas propriamente ditas, formadas por pessoas à espera de atendimento, em bancos, caixas de mercado, consultórios médicos, serviços públicos e assim por diante. Existem também as filas de objetos inanimados, ou seja, componentes, peças ou cargas presentes em linhas de montagem e em processos logísticos, por exemplo. E existem até mesmo filas de objetos virtuais, que são, por exemplo, arquivos de computadores ou chamadas telefônicas à espera de uma linha livre. Com tantas aplicações, não é de se estranhar que o estudo das filas seja um dos principais ramos da pesquisa operacional. A teoria das filas, que analisa matematicamente os processos relacionados às filas, teve início em 1909, com o engenheiro dinamarquês Agner Krarup Erlang, que buscava soluções para problemas de congestionamento de linhas telefônicas. Outro nome importante na teoria das filas foi o estatístico britânico David George Kendall, que desenvolveu uma notação específica para o estudo matemático das filas. As filas podem ser classificadas em diversos tipos, de acordo com a capacidade de novos entrantes, ou seja, de pessoas que podem entrar na fila em determinado momento, de acordo com a estrutura e de acordo com o sistema de atendimento. Quanto à capacidade de novos entrantes, uma fila pode ser finita ou infinita. Em uma fila finita, a partir de determinado número de clientes, nenhum novo cliente pode entrar na fila antes que outro seja atendido. Um exemplo desse tipo de fila pode ser visto no estacionamento de um restaurante. Se o estacionamento está lotado e não há mais vagas, nenhum cliente novo poderá ingressar nesse sistema antes que outro cliente termine de ser atendido, ou seja, termine sua refeição e tire de lá seu carro. Caso o restaurante esteja com todas as suas mesas ocupadas, nenhum cliente vai poder sentar-se e esperar pelo garçom antes que uma delas seja liberada. Note que estamos considerando, no caso do estacionamento, que o cliente passa a fazer parte da fila quando estaciona seu carro, e no caso do restaurante, quando senta à mesa. O atendimento é feito somente quando o garçom traz o pedido. Já em um sistema de fila infinita, a capacidade de novos entrantes é ilimitada. Em uma fila para a compra de ingressos para o teatro ou para um jogo de futebol, por exemplo, o número de entrantes na fila é ilimitado, apesar de teatros e estádios terem capacidade de público limitada. Se um médico tem 4 cadeiras em sua sala de espera e estipula a regra de que ninguém poderá esperar de pé, esse é um sistema de fila
finito. Um novo ocupante só poderá entrar na fila de espera quando um dos que estão na fila começar a ser atendido. Já se o médico permite que seus clientes esperem sentados ou em pé, o sistema de filas é infinito. Todos os clientes que chegarem podem entrar na fila. Em relação à estrutura, as filas podem ter canal único ou canais múltiplos, ou seja, um ou mais postos de atendimento. Os dois tipos podem ter uma ou mais fases, ou seja, etapas de serviço. A estrutura de canal único e fase única compreende um único posto de atendimento com uma só fase, como o caixa de uma lanchonete, por exemplo. Já a estrutura de canal único e fases múltiplas compreende um único posto de atendimento e muitas fases. Um exemplo típico dessa estrutura é uma linha de produção em que cada etapa depende da etapa anterior ter sido realizada. Na estrutura de canal múltiplo e fase única, existem muitos canais de atendimento de fase única. Essa estrutura está presente nos caixas rápidos dos supermercados, que têm fila única e diversos atendentes. Por fim, existe a estrutura de canal múltiplo e fases múltiplas, que compreende muitos canais de atendimento com mais de uma fase. Algumas linhas de montagem apresentam essa estrutura. Nesta linha, por exemplo, existem 2 canais e 3 fases. As filas ainda podem ser classificadas de acordo com seu sistema de atendimento. O sistema mais comum é conhecido como FCFS, abreviação da expressão em inglês First Come, First Served. Ou seja, o primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido. Em um ponto de táxis, por exemplo, essa é a regra vigente. O primeiro táxi a chegar ao ponto será o primeiro a obter um cliente. A fila, nesse caso, é de táxis, pois existem mais carros do que passageiros procurando condução. Caso existam mais passageiros que táxis, a regra é a mesma. O primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido. Esse sistema de atendimento também é conhecido como FIFO, abreviação da expressão em inglês First In, First Out. Ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Outro sistema de atendimento é conhecido pela expressão LIFO, Last In, First Out. Ou seja, o último a chegar é o primeiro a sair. Esse sistema é comum em consultórios médicos, quando um paciente vai apenas fazer uma reconsulta ou buscar uma nova receita porque seus remédios acabaram. Como o atendimento será rápido, ele será atendido antes, mesmo que chegue por último. Em informática, esse sistema é utilizado em estruturas de dados do tipo pilha, em que o primeiro elemento a ser processado é aquele que chegou por último, ou seja, que está no alto da pilha. Por exemplo, se você abre um programa em um computador em que outros já estão abertos, a arquitetura do sistema dá prioridade ao processamento de informações do que você acabou de abrir. Outro sistema de atendimento importante é o sistema compartilhado. Nesse sistema, a capacidade de atendimento é dividida entre todos os elementos que estão na fila. Esse sistema está presente em redes de computadores que acessam o mesmo servidor de internet. Nesse caso, todos os computadores que estão recebendo ou enviando dados ao mesmo tempo dividem a banda disponível. Um dos setores da economia em que as filas são mais estudadas é o setor bancário. Isso acontece não apenas porque os bancos desejam aprimorar seu atendimento e diminuir seus custos, mas também porque já existem leis que limitam o tempo máximo que o cliente pode aguardar na fila. Vamos conhecer alguns aspectos das filas e do atendimento nos bancos com alguém que atua no setor há mais de 20 anos. Nós temos uma preocupação muito grande com 2 coisas. A primeira é atender bem, a outra é custo. Quer queira que não, se uma empresa, como era antigamente, tinha aquela bateria enorme de caixas, o custo é muito grande. Com o advento de tecnologias como a internet, como essas máquinas eletrônicas, muitos serviços, muitas coisas que era preciso no caixa, hoje não precisa mais.
Então, com isto, o banco foi se modernizando também e foi colocando canais alternativos, que são as canais alternativas. As pessoas vão para um correspondente negocial, vão para uma lotérica, no caso da Caixa Econômica tem uma lotérica, no caso do Banco do Brasil tem um Banco Popular. Então, eles têm quiosques que atendem essas pessoas. Mas, mesmo assim, eles têm software de gerenciamento de fila. Então, um exemplo, quando a pessoa vem e está entrando na agência, ela vai ser abordada, tá? Não para se investigar o que é que ela vai fazer. Não, é para tentar atender ela da maneira possível. Então, se ela falar para nós que ela precisa não de um atendimento, mas só de um serviço, exemplo, eu vim aqui, no caso de uma Caixa Econômica, para sacar um PIS, no caso do Banco do Brasil, para sacar o PASEP, tá? Existe uma célula que é o atendimento expresso, aonde ela não vai entrar na fila. Então, isso é um pequeno exemplo dessa célula de expresso, que ela começa a tirar essas pessoas da fila. E quando vai sendo entregue as senhas, lá nos caixas existe um monitoramento do gerente, quanto tempo está buscando aquele número de senha. Então, ele entrou ali, aquela senha entrou, exemplo, às 10 horas, tá? E 5 minutos, ele tem que ser atendido até 10h25. A ideia é essa, lógico. Tem dias, os primeiros dias do mês, são terríveis. Tá? Você engloba tudo, você engloba muitas pessoas que estão recebendo o salário, tá? E um movimento muito grande de fundo de garantia, ou então de boletos para pagar. Então, alguns dias tem horário de pico, outros não. As filas, além de serem um transtorno para quem espera, representam custo para as empresas, inclusive em relação à perda de clientes insatisfeitos. Portanto, a teoria das filas é uma ferramenta importante para otimizar diversos processos empresariais, especialmente os que têm relação com o serviço ao cliente. A percepção dos clientes em relação às filas também pode ser melhorada por meio de ações qualitativas, como informar aos clientes o tempo de espera ou providenciar algum entretenimento aos que aguardam na fila. Uma atitude comum nos parques da Disney, por exemplo. Mas o principal é traçar planos estratégicos para a otimização do atendimento que podem envolver, por exemplo, a automatização de algumas etapas. Até logo!